Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuação ao estudo da Crónica de Dom João I, das Crónicas de Fernão Lopes, e vamos focar a nossa atenção hoje no capítulo 11. O capítulo 11 das Crónicas de Fernão Lopes inicia-se após o mestre de aviso, Dom João I, ter matado o condandeiro. Muito rapidamente, recapitulando aquilo de que já vos falámos nos vídeos anteriores, havia uma crise dinástica, havia uma crise aqui sobre quem iria ser o próximo rei de Portugal. Porque Dom Fernando, o rei vigente, morreu. A sua filha, Dona Beatriz, era casada com Dom João I de Castela, o que criava, de facto, um problema para a sucessão. Se Dona Beatriz, herdeira legítima, fosse, no entanto, aclamada Rainha de Portugal, abriam-se as portas para os castelhanos dominarem, então, a nossa nação. Ora, Dom Pedro tinha deixado outros herdeiros, além de Dom Fernando, nomeadamente filhos de Dona Inês de Castro, e um outro filho bastardo, que era, então, o mestre de aviso, Dom João I. E é precisamente este Dom João I, mestre de aviso, que vai ser futuramente depois aclamado rei de Portugal. Portanto, ele vai conseguir ter o apoio dos nobres e outras figuras proeminentes, então, de Portugal da época. No entanto, havia aqui um grande problema. A rainha vigente, portanto, Dona Leonor, mulher, esposa de Dom Fernando, ainda mandava no país. E ao seu lado, ela tinha uma figura que era o condandeiro. Ora, o condandeiro era uma figura associada aos castelhanos, daí que era muito importante eliminar o condandeiro da equação. Mas o Dom João não podia matar pura e simplesmente o condandeiro só porque sim. Por isso mesmo, este capítulo 11 vai nos mostrar a confusão que se passa na cidade de Lisboa, provocada, entre aspas, pelo mestre de aviso, mas tudo para justificar o assassinato do conde Andeiro, que já tinha acontecido, atenção. Portanto, é este o contexto daquilo que terá acontecido antes dos acontecimentos, então, que nos são narrados no capítulo 11 das Crónicas. Ora, este excerto pode ser dividido em três grandes momentos. Num primeiro momento, vocês vão assistir à confusão das pessoas, espicaçadas pelos criados, o pajem do mestre e o Álvaro Paes, que vão pela cidade, pelas ruas, a gritar: mata o mestre, nos passos da rainha. Tudo isso para agitar as massas. As pessoas, obviamente, ao ouvirem aqueles gritos, acodem à rua, juntam-se e em multidão, em grupo, vão todas então em direção aos passos da rainha, onde julgam que alguém, nomeadamente o condandeiro, estaria a matar Dom João, mestre de aviso. Portanto, esse é um primeiro momento do capítulo e mostra essa multidão em fúria que quer salvar o mestre e todos a agirem na mesma perspectiva. Depois vamos ter um segundo momento em que a multidão chega aos passos da rainha, os portões estão fechados e as pessoas, umas pensam que o mestre já morreu e por isso mesmo tinham fechado as portas, outras, no entanto, querem arrebentar com aquilo tudo, pegar fogo, pegarem escadas e trepar os muros para acudirem ao mestre. E querem desesperadamente, inclusive há quem diga: se ele está vivo, então mostrem-no. E então esse segundo momento tem a ver com o momento em que as pessoas, a multidão, chega aos passos. Portanto, e dão então de caras com os portões fechados, e são as diferentes reações que depois nos são descritas pelos grupos de pessoas dentro daquela multidão. Finalmente, temos um terceiro momento que é dedicado ao surgimento do mestre, porque então a multidão dizia: se ele está vivo, mostre-no. E então o mestre decide, até porque começam a pensar, o mestre e os seus aliados, que se ele não aparecer, a multidão poderá tornar-se mesmo incontrolável e não se sabia o que podia acontecer. Então o mestre surge à janela e diz: eu estou aqui, estou bem, estou vivo, matei o conde, e a multidão fica em fúria, inclusive até diz: mas devias ter matado, era também a Dona Leonor, que ela ainda te vai dar chatices. Portanto, vamos ter essa perspectiva já com o mestre a surgir, a liderar e a ser seguido. E depois ele desce e mistura-se com a multidão e vão todos pelas ruas em aclamação ao mestre. Portanto, e globalmente, em termos de estrutura, é então desta forma que o capítulo pode ser dividido. Ora, espicaçados então pelo pajem do mestre e pelo Álvaro Paes, que espalham essa notícia de que Dona Leonor e o condandeiro estariam então a matar o mestre, a multidão dirige-se como uma turba ali completamente unida, mas em fúria, em direção aos passos da rainha, e
Esta multidão toda junta vai mostrar-nos ali de uma forma muito clara esta personagem coletiva que é o povo. Portanto, as pessoas iam-se juntando, mas perguntavam-se o que é que está a acontecer e juntavam-se também quando sabiam o que estava a acontecer e vão então em fúria, mas em fúria para salvar o mestre. Atenção, não é arrebentar com aquilo tudo só porque sim. As pessoas queriam ir ajudar mesmo o mestre e funcionam como uma só. Portanto, é como se fosse mesmo só uma pessoa então a fazer essa ação e por isso mesmo é que vamos considerar esta personagem coletiva tão importante aqui neste capítulo, que é o povo, por oposição às personagens individuais, que também vão ter importância, obviamente, e muito em particular o pajem e o Álvaro Pais, que espalham então a notícia pela cidade e que depois, inclusive, até o Álvaro Pais lidera aquela multidão no seu cavalo até aos passos, e o mestre Davis, é claro, na última parte do capítulo, que também vai ter o seu destaque como personagem individual. O mestre Davis aqui nesta última parte do texto vai realmente mostrar-se como um líder carismático, acarinhado pelo povo, que todos, aquilo que ele dissesse as pessoas faziam sem hesitar, e eles, o Fernão Lopes diz mesmo que qualquer decisão que ele tomasse tinha logo 30 pessoas para fazer, portanto é uma figura muito carismática, muito adorada pelo povo, que vai ali nos ser apresentada como o futuro rei. Portanto ele ainda não é rei, atenção, mas tudo estava, todas as condições estavam criadas para ele então ser aclamado rei de Portugal. E é esse papel que ele desempenha então aqui na parte final deste certo. Quando se junta então à população, é visível como a multidão fica aliviada, fica tranquila. Ele está vivo e está aqui connosco. Diz lá o que é que queres que nós façamos, que nós fazemos. Essa disponibilidade, mas ao mesmo tempo esse fascínio, essa adoração quase pelo mestre é muito visível e o mestre obviamente também tem percepção disso. Portanto, a figura, apesar do grande protagonista deste capítulo ser o povo, percebemos também que tudo está preparado para o mestre Davis ser então depois o rei de Portugal e isso é muito visível na percepção que temos não só dada pelo narrador, mas também pela perspectiva que ele nos dá que o povo tem dessa figura. Portanto, não temos só a visão do narrador aqui, mas também a visão que o povo tem do mestre Davis. E é precisamente, agora falando em visão do que o narrador nos mostra, essa perspectiva de que vos falava no outro vídeo do Fernão Lopes como repórter. Portanto, é como se o Fernão Lopes tivesse estado naquela multidão, que estivesse na cidade, que ouvisse a notícia de que o mestre corria perigo de vida e que também ele fez parte da multidão que correu para os passos para ajudar e que também ele pediu para ver o mestre e que depois ficou aliviado quando o viu bem, são e salvo e que se junta a ele a percorrer então a multidão. Esse despertar dessas sensações visuais, auditivas, com toda a multidão a agir, a confusão, os barulhos, tudo aquilo que nós conseguimos imaginar é muito visível realmente através do papel da personagem coletiva povo aqui no capítulo 11. Aqui no final do capítulo nós realmente vamos ver aqui outra situação que tem a ver com mais uma vez o poder da multidão que vai levar à morte do Bispo de Lisboa. O Dom João ainda quer ir socorrê-lo, mas os outros dizem é melhor não te meteres, deixa-te estar quieto no teu canto, porque a multidão pensa que o Bispo também estava envolvido na conspiração contra Dom João. E então o Bispo refugia-se com outras pessoas na Torre da Sé e basicamente a multidão cá de baixo diz ou atira o Bispo aí de cima e morre só ele, ou nós subimos aí e matamos toda a gente. E o Bispo acaba por ter um final um tanto quanto trágico por causa desse poder da multidão. E o mestre aqui acaba por não ter esse poder de agir, porque era melhor também para ele e para os seus interesses na prática. Mas vejam como ao longo do capítulo nós vamos ter esta oposição entre o ator individual, muito em particular do mestre aqui na parte final, mas um grande poderio da figura do povo, que é muito evidente aqui no capítulo 11. Portanto, este capítulo 11 é o primeiro que vocês vão estudar então em português do 10º ano e o mais importante aqui é vocês terem a percepção de como o povo, como esta personagem coletiva nos é apresentada, uma personagem com muito poder, cuja perspectiva sobre os acontecimentos e as outras personagens também nos é dada pelo cronista e depois então a apresentação e a aclamação do mestre Davis
como o rei desejado por aquele povo que o aclama pelas ruas de Lisboa e que começa então a preparar tudo aquilo que era necessário para ser aclamado rei de Portugal. Portanto, é o primeiro capítulo. A seguir seguem-se então os capítulos 115 e 148, que já vão estar mais relacionados com o cerco da cidade de Lisboa e que vamos tratar em vídeos no futuro. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português.